O Bangu vence o Flamengo por 2-1 no estádio Moça Bonita, uma vitória muito significativa. O comércio fechou porque a torcida reunida é maior do que Fla-Flu. Pois bem, o alvirrubro de Bangu venceu o rubro-negro carioca por 2-1, 23 anos depois. E hoje vamos falar sobre algumas curiosidades sobre esse confronto entre Flamengo e Bangu, Bangu e Flamengo, e também comentar um pouquinho sobre a última vitória do Bangu sobre o Flamengo que aconteceu no campeonato de 2002. E já vou adiantando, não foi só uma, foram 2 vitórias no campeonato de 2002. Bom, mas é muito comum a gente falar de vitória do Flamengo sobre o Bangu. Agora, o que pouca gente pode não saber ou não se lembrar é que o Bangu já venceu o Flamengo por 6-2 no Campeonato Carioca de 1983. E existem até alguns campeonatos onde o Flamengo tem desvantagem de vitórias contra o Bangu. O Bangu nunca venceu o Flamengo no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Ao todo foram 4 confrontos e 4 vitórias do Flamengo. Mas no torneio Roberto Gomes Pedrosa, o rubro-negro carioca nunca venceu o Bangu. Foi uma vitória do alvirrubro e um empate. No torneio Rio-São Paulo também tem a vantagem do Bangu. Afinal, foram 3 vitórias banguenses, 2 empates e apenas uma derrota. Derrota essa que a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco. Agora, pelo Campeonato Carioca de 2002... ele tem uma relação mais ou menos com o campeonato de 2026. Vou deixar aqui nos cards o vídeo do Última Divisão, onde eles comentam um pouco desse campeonato, porque lá vocês vão ter todos os detalhes. Aqui eu vou passar um pouquinho sobre ele, sobre algumas das polêmicas, porque ele foi um campeonato muito polêmico. Mas apesar de tudo, ele foi um campeonato muito bom pro Bangu. Porque o Bangu, ele venceu o Flamengo 2 vezes. A primeira por 3-1, jogando na Rua Bariri, e a segunda por 2-1, jogando em Moça Bonita. No primeiro jogo o Flamengo jogou com o time reserva e no segundo jogou com o time titular. O campeonato de 2002 foi marcado é conhecido pelo Campeonato do Caixão, que foi um boicote dos times cariocas ao presidente Caixa d'Água. E isso daí fez com que... o que isso gerou? Gerou um esvaziamento do campeonato. Muitos times jogaram no campeonato com times alternativos, time sub-20, time reserva, e as equipes acabaram dando preferência por torneio Rio-São Paulo. Tanto é que a única vitória do Flamengo sobre o Bangu no torneio Rio-São Paulo aconteceu no campeonato de 2002, porque entre as 2 vitórias do Bangu tem uma vitória do Flamengo. O Flamengo venceu por 5-2 no torneio Rio-São Paulo. Então a gente já pode ver que sim, tinha um esvaziamento, o que não tira nada do mérito do Bangu da vitória. Porque a gente sempre tem que pensar que quando um time jogando com reserva, com titular, com time sub-15, sub-12, o que for, é a instituição que está ali. O Bangu tá jogando contra o time profissional do Flamengo, seja ele qual for. Então, a vitória é uma vitória. Mas aí, vamos lá. Com esse esvaziamento, teve a ascensão do Americano de Campos, que venceu os 2 turnos e acabou perdendo a final pro Fluminense, mas venceu a Taça Rio e a Taça Guanabara. E o Bangu também se favoreceu disso, porque ele foi vice-campeão da Taça Rio. Mais do que ser vice-campeão da Taça Rio, além do Flamengo, o Bangu também venceu o Botafogo, venceu por 2-0, e venceu o Vasco por 4-1. Por 4-1 dentro de São Januário. Então foi um campeonato bom para os banguenses, né? O Bangu foi eliminado na semifinal, uma semifinal polêmica contra o Fluminense. As equipes empataram em 0-0, o jogo ia se encaminhando para prorrogação, até que no último minuto o goleiro do Bangu vai para a área, marca o gol de cabeça, porém o gol de cabeça é anulado. O juiz não disse ao certo por que ele anulou o gol. Primeiro foi um toque de mão, depois foi falta do goleiro do Bangu, e o gol acabou sendo anulado. O presidente mandou o time sair de campo, e assim acabou que o Fluminense se classificou para a final. Teve até um recurso do Bangu que foi até 2009 para tentar anular essa partida, mas acabou que o Bangu perdeu esse recurso. Ele entrou na justiça, mas acabou perdendo. E assim foi o Campeonato Carioca de 2002. Como eu disse, a Última Divisão conta essa história melhor. Se vocês quiserem também que eu faça um vídeo, deixem aí nos comentários. Mas no começo do vídeo, disse que o campeonato de 2002 tem uma certa relação com o de 2026. Por quê? O Fluminense, ele foi o campeão do campeonato de 2002, ele não vencia um estadual desde 1995. Ele estava numa fila de títulos, com isso, nas últimas rodadas, ele começou a botar o time titular. Ele meio que furou a greve, né? Foi um fura-greve, porque o último título relevante do Tricolor havia sido o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro Série C. Então eles estavam ali em busca de um título, eles tinham voltado para a elite do futebol, né? Cada um diga da forma que acha que foi, se foi certo, se não foi. Não vou entrar nesse mérito. Mas eles precisavam de um título para firmar essa nova fase e conseguiram no Campeonato Estadual de 2002 sair dessa fila de títulos relevantes. Então, a pergunta que fica é: será que o Campeonato Carioca daqui para frente vai servir apenas para isso? Para tirar fila?
porque com os times com um calendário apertado do jeito que tá, se a gente pegar o próprio Flamengo, o Flamengo teve que adiantar jogo, ele vai jogar 3 vezes essa semana. Jogou no domingo, jogou na quarta e vai jogar na... Me corrijam se eu estiver errado, mas se eu não me engano acho que vai jogar no sábado de novo. Então 3 jogos essa semana. O Campeonato Brasileiro começa dia 28. Será que os times que vão de fato apostar no Campeonato Carioca, que só tem 6 rodadas, e até mesmo nos outros estaduais, serão times que estão buscando sair de uma fila de títulos? Vou dar um exemplo. Me perdoem, mas Vasco, que não consegue um título desde 2016, Botafogo, que está na corda bamba, até mesmo pelas declarações de John Textor, que está buscando se reafirmar. Será que teremos o esvaziamento? É algo para se pensar, é algo para se imaginar. E esse esvaziamento pode ser, de certa forma, até positivo para esses times como Bangu, como Madureira, como Boa Vista, para eles tentarem galgar. E vai até um recado, que mantenham a força máxima até o fim, porque se para o Flamengo não é interessante um título carioca porque ele está galgando uma Libertadores, uma outra coisa, para o Bangu é maravilhoso ser tricampeão carioca, dar alegria a essa torcida que foi ao estádio de Moça Bonita, que vai prestigiar o time, trazer de volta grandes públicos para esse estádio, trazer de volta o seu torcedor. Não só o Bangu, mas todos os outros. Seja para ser campeão carioca, seja para ganhar uma Taça Guanabara. Apostem nos campeonatos, porque acho que esse pode ser um momento muito interessante para as equipes alternativas. Isso é tudo por enquanto. Muito obrigado. Até a próxima.